Meus alunos e alunas do nono ano, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês, comentando o quesito 16 da página 120. Então, o que fala aqui? Para medir a altura de um pinheiro, fiz o seguinte: peguei um bastão de 1,5 metro e verifiquei que ele projetava uma sombra de 2 metros. No mesmo momento, percebi que o pinheiro projetava uma sombra de 16 metros. Qual é a altura dessa árvore? Então, usando o nosso conteúdo de estudo, né, que é a semelhança de triângulos, a gente vai descobrir a altura dessa árvore usando uma informação importante, usando aqui o Sol, né? Aqui essa situação acontece devido aqui o nosso Sol, que ele projetou sombras, né? Ele projetou sombras do pinheiro que ele quer descobrir e projetou também sombra em um pedaço de madeira de 1,5 metro de altura. Então, como foi feito isso? Então, ele tem aqui, né, a seguinte situação: tem essa árvore, que é esse pinheiro, ó. Veja que o pinheiro está aqui, ele quer descobrir essa sua altura e usando essa informação aqui do Sol, né, ele percebeu que esse bastão aqui está aqui de 1,5 metro. Esse bastão aqui para nós vamos identificar como sendo um pedaço de madeira, né, um cabo de vassoura, por exemplo. Esse cabo de vassoura, ele aqui no chão, formando aqui com o chão um ângulo de 90 graus. E lembrando que a altura dele aqui, pelo enunciado, ele é 1,5 metro de altura, e ele projetou uma sombra, e essa sombra foi de 2 metros. Então, nesse exato momento, a sombra desse pinheiro, ela foi projetada 16 metros, né? Então, essa mesma situação aqui, ela projetou essa sombra, né? O pinheiro projetou uma sombra de 16 metros. Então, o objetivo aqui é descobrir a altura do pinheiro, que eu vou chamar de x, né? Então, vejam que a situação que nós vamos estar relacionando a sombra do bastão com a sombra do pinheiro, e vamos estar relacionando a altura do bastão com a altura da árvore. É essa maneira que a gente vai descobrir a altura do pinheiro, a altura dessa árvore. Então, isso acontece pela sombra projetada pela luz do Sol, né? Então, esta sombra, ela passando aqui pelo topo do pinheiro e passando pelo topo do bastão e tocando aqui no chão, formou essas figuras, né, que a gente pode ver que são triângulos, e que esses triângulos são semelhantes. São semelhantes, eles têm aqui dois ângulos iguais, no caso 90, 90, e esse ladozinho aqui, esse ângulo aqui é comum tanto ao triângulo formado pela altura do bastão e a sua sombra, quanto também a altura do pinheiro com a sua sombra, né? Então, esses triângulos são semelhantes. E nós já estudamos que nos triângulos semelhantes, a razão entre os seus lados correspondentes são iguais. A razão, lembrando aqui que a sombra do bastão eu tenho que relacionar com o seu lado correspondente, que é a sombra do pinheiro. Então, aqui eu vou dizer que 2 dividido por 16 é igual a você dividir 1,5 por x. Então, dessa maneira, eu estou relacionando a sombra do bastão com a sombra do pinheiro, a altura do bastão com a altura do pinheiro. Então, usando aqui agora o produto dos meios igual aos extremos, eu tenho 2 vezes o x, que é 2x, e 16 vezes 1,5. Então, continuando, eu tenho 2x é igual 16 vezes 1,5. É como se você multiplicasse aqui 15 vezes 16. Eu tenho 5 vezes 6, 30, vai 3, né? 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Aí depois eu tenho 1 vezes 6, 6, e 1 vezes 1 é 1.
Aí eu tenho 6 e 8, 14, vai 1, fica 240. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho uma casa decimal aqui, e eu vou chegar aqui da esquerda para a direita e... desculpa, da direita para a esquerda, e vamos deslocar a vírgula, vai ficar 24, né? Eu vou repetir, né? Vamos deslocar a vírgula da direita para a esquerda, né? Então vai ser 24. Então agora aqui eu simplesmente divido, né? 24 dividido por 2, nós vamos encontrar que o valor do x, que aqui para nós representa a altura do pinheiro, a altura que eu quero descobrir, ela será de 12 metros. No caso aqui, no meu questionamento, a alternativa D. Então fica aqui essa informação, onde nós relacionamos semelhança de triângulo para descobrir a altura de uma árvore, ok?